Um argumento que às vezes é usado contra a existência de Deus ou para demonstrar que Deus é um ser impossível se chama o paradoxo da onipotência. Que ele diz basicamente que a onipotência é impossível porque ela não faz sentido lógico. O paradoxo da onipotência é basicamente aquele exercício mental que se pergunta: Deus consegue, por exemplo, construir uma pedra que é tão pesada que nem ele mesmo consegue mover? Se ele conseguir construir essa pedra que ele não consegue mover, então ele não é onipotente porque ele não vai conseguir mover essa pedra. Porém, se ele não conseguir construir a pedra, então ele também não é onipotente porque ele não consegue construir essa pedra. Então, dessa forma, seria impossível que um ser onipotente como Deus existisse, porque a onipotência é algo impossível. Porém, existem algumas falhas nessa linha de raciocínio que muitos dos seus adeptos não percebem. Que é basicamente, primeiro você está supondo que o que você entende como onipotência é uma característica necessária de Deus para ele ser considerado Deus, que seria ser capaz de fazer tudo. E dentro dessa concepção, o que seria também fazer tudo? Você provavelmente está supondo que ser capaz de fazer tudo, de ser onipotente, é ser capaz de realizar qualquer ação que for verbalizada, né? Qualquer coisa que for sugerida. Porém, se você estiver sugerindo algo que for impossível de forma lógica, você só está verbalizando algo que não tem uma ideia por trás, isso na verdade você não está pedindo nada. Portanto, onipotência não é a capacidade de fazer tudo o que é possível de ser verbalizado, mas tudo aquilo que é possível de ser feito. É poder trazer toda ideia para a realidade. Então, por exemplo, se ser onipotente significasse que Deus é capaz de falar qual é o maior número par que existe, então ele não seria onipotente, porque não existe o maior número par. Sempre vai existir um número par maior que o anterior. Porém, isso não é onipotência. Porque nesse caso que eu acabei de dar como exemplo, você está pedindo algo que é impossível de ser feito. E onipotência não é a capacidade de fazer tudo o que é impossível, mas sim tudo aquilo que é logicamente possível. Porque se você está pedindo algo que é logicamente impossível, você não está pedindo nada, você só está verbalizando algo que não tem nenhuma ideia por trás. E o que a onipotência é, na verdade, é a potência, a capacidade de realizar coisas ao grau máximo possível. Ou seja, enquanto nós, seres humanos, somos, e qualquer ser contingente que exista dentro do universo, existe uma limitação para a nossa capacidade do que a gente consegue ou não fazer, para Deus, que é um ser onipotente, isso não existe. Porque só porque algo que está sendo verbalizado é logicamente impossível, isso não é uma limitação, mas você simplesmente não está propondo nada para ele fazer de fato. E no caso do exemplo da pedra que Deus não conseguiria mover de tão pesada, eu tenho uma resposta que eu acredito que anule essa linha de raciocínio, porque basicamente o que esse exercício mental está pedindo é que Deus consiga não conseguir fazer algo. Ou seja, se ele conseguir criar uma pedra que ele mesmo não consegue mover, então ele está conseguindo não conseguir fazer alguma coisa. Ou seja, como eu dizer, se Deus consegue qualquer coisa, então ele deve conseguir não conseguir alguma coisa. Porém, isso é falso. Na verdade, Deus não consegue não conseguir alguma coisa, porque ele consegue tudo. Então, da mesma forma que em uma equação menos com menos dá mais, não conseguir algo equivale a conseguir. Portanto, como Deus consegue qualquer coisa, ele não consegue não conseguir algo. Então a minha resposta para esse exercício mental da pedra é esse: Deus não consegue criar essa pedra tão pesada que ele mesmo não conseguiria mover. Qualquer pedra que ele criar, não importa o quão pesada
que seja, ele vai conseguir mover. E esse argumento também falha em tentar refutar Deus de alguma forma, porque Deus não é isso que se está pensando, que deve ter onipotência, seja lá o que isso signifique, e se isso for impossível, então Deus também seria. Na verdade, Deus é a ideia máxima, Deus é o ser que é o mais grandioso possível. Então, se nós atribuirmos uma característica a Deus de grandiosidade que nós concluirmos que seja logicamente impossível, isso não significa que Deus não exista. Isso só vai significar que Deus não possui essa característica que nós achamos que teria, porque ela seria impossível. Deus é o ser mais grandioso que pode existir. Deus é o ser mais grandioso possível, e não o ser mais grandioso impossível, o ser mais grandioso que não poderia existir. Então esse paradoxo ele é meramente um jogo de palavras que por trás não tem um significado concreto para tentar refutar de alguma maneira a existência de Deus.